E a gente segue com a Naura Americano, psicóloga que faz mediação de conflitos em escolas, famílias, organizações. Foi pioneira ao implementar o primeiro serviço de mediação familiar no Tribunal de Justiça do Rio. E hoje forma profissionais para fortalecer vínculos e construir soluções. E com elas vamos falar de como cuidar das relações e fortalecer os vínculos à luz da mediação. Naura, querida, a palavra está com você. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui. Agradeço imensamente, né, esse convite para compor aqui essa mesa com a minha querida Bebel, com Mônica, né, com Fernanda aí mediando a nossa conversa. Estou vendo aqui muitas carinhas que conheço, né, muitos mediadores de conflitos aqui do Rio de Janeiro. Eduardo, minha amiga Isabel, lá do Rio Grande do Sul, Juliana Lopes, do NUMEC, com quem eu trabalho desenvolvendo mediação comunitária aqui no NUMEC, né, da UFRJ. Bom, tá todo mundo aqui, né, para essa troca. E aí eu vou começar me autodescrevendo, é, para caso seja necessário, né? Eu acho que é sempre importante isso, também vai ficar gravado. Bebel depois seria importante também, quando retomar a palavra, se autodescrever. Para a gente vai estar sendo gravado para o YouTube, então é bom que as pessoas, né, a gente possa integrar outras pessoas. Eu sou uma mulher negra de 62 anos, né, como o Fê falou, formada em psicologia. Trabalhei durante 20 anos no Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, e hoje eu estou usando um blazer vermelho, estou também de óculos, né, com uma hastezinha vermelha, combinando com o blazer, olha que chique. E usando tranças também, né, bem curtinhas, modifiquei há pouco tempo. Enfim, estou aqui e eu acho importante, né, eu começar por aí, porque eu falei de inclusão. E a gente sabe, nessa condição de mulher e nessa condição de mulher negra, o quanto isso aqui é importante. E ter a oportunidade de estar trocando com vocês, né, de uma forma mais aprofundada, falando sobre esses temas, né, da CNV, da comunicação não violenta, a partir dessa perspectiva, né, de como isso nos toca, como o conflito nos toca, como a gente precisa, né, se olhar, né, olhar para dentro de si para poder lidar com o outro. Eu acho a fala da Bebel fundamental e eu acho que o que eu trago aqui também, se coaduna com isso que você trouxe, Bebel. Eu vou compartilhar com vocês aqui uns slides que eu preparei mais para me servir de guia, muito embora, na maioria das vezes, eu coloco os slides e acabo esquecendo de olhar para eles. Vou tentar fazer isso. Vocês estão conseguindo ver meus slides? Sim. Sim, Naura. Pode só botar pra gente na. Isso, estamos vendo Foi? perfeitamente. Perfeitamente. Então, eu estou passando. Ah, sim, agora foi, né? Então, eu vou conversar um pouco com vocês sobre essa questão da mediação relacionada à questão do cuidado das relações e o fortalecimento, né, social e o fortalecimento dos nossos vínculos. E até porque, quando a gente trabalha com mediação, eu não sei aqui se eu reconheço muitos mediadores, não sei se todos conhecem a mediação de conflitos, seguramente estão familiarizados com alguns temas que atravessam a mediação, mas a Bebel trouxe essa ideia, né, de que a gente não pode viver sem conflitos, porque os conflitos fazem parte das nossas relações. E da mesma forma, com a Bebel, eu também vejo que a gente não deve romantizar os conflitos, porque os conflitos nos tocam muito e de uma forma
que muitas vezes é muito difícil a gente continuar numa relação em função da forma como esse conflito nos tocou. E aí esse olhar, né, para dentro, ele é muito importante. E o olhar para fora também, para o outro, na relação com o outro. Porque quando a gente está falando de mediação de conflitos, a gente está falando de conflitos interpessoais, né? Os conflitos intrapsíquicos seriam de um outro campo mais afeito à psicologia, à psicanálise, muito embora quando a gente trabalha, né, e quem trabalha com mediação sabe o quanto a mediação ela se nutre de muitas disciplinas, dentre elas a própria psicologia, assim como a comunicação, a CNV, a comunicação não violenta do Marshall Rosenberg, e tantos outros conhecimentos, né, do direito, e tantos outros conhecimentos. Então, a mediação, ela é muito ampla, alguns falam de técnicas, outros falam de metodologia. Eu prefiro, pensar na mediação como um processo contínuo, em que a gente, na relação com o outro, vai considerar aí a comunicação, como foi muito bem trazido, vai considerar aquilo que a gente pensa sobre nós mesmos, e que, à medida que temos nessa relação uma crise, porque eu estou aqui trazendo como referência o Joseph Folger, que é o pai, digamos assim, do modelo transformativo de mediação, que segue numa linha um pouco diferente do William Ury, que foi trazido aqui pela Bebel. E o Folger vai dizer exatamente isso. O conflito ele entende como uma crise na relação, e essa relação pode ser uma relação pessoal ou pode ser também uma relação profissional, pode ser uma relação comercial, uma relação institucional, mas é uma crise em que muitas vezes as pessoas, em razão dessa crise, da forma como elas são afetadas, as pessoas tendem a abordar o conflito de uma forma destrutiva, o que significa que as pessoas não dialogam, muitas vezes as pessoas não compreendem a perspectiva do outro, e isso faz com que esse conflito escale, e muitas vezes há, em razão disso, o rompimento dos vínculos. Por isso que eu considero que a mediação, ela vem num caminho diferente, porque ela vai fazer justo com que as pessoas fortaleçam os seus vínculos, ao invés de se afastarem ou de terem esses vínculos interrompidos. Eu comecei a fazer mediação, a estudar mediação, justo por conta de que, enquanto psicóloga do TJ e produzindo laudos psicológicos para auxiliar na decisão do juiz em relação às questões familiares, né, e aí a questões de guarda, de convivência, eu observava que a resolução judicial, o processo judicial, longe de aproximar as pessoas, as famílias, os filhos com os seus pais ou com as suas mães, terminavam por afastar essas pessoas. E eu entendia que produzir um laudo, que é uma prova pericial, acirrava o conflito em vez de transformar a relação das pessoas de modo que elas pudessem colaborar entre si em prol da sua própria convivência e da convivência com os próprios filhos. Então eu fui buscar a mediação, um instrumento que eu entendia, né, eu interpretava como um poderoso recurso que poderia auxiliar essas pessoas dentro desse ambiente, do judiciário. Então, usar esse recurso de uma forma legítima, né, que pudesse, inclusive, ser incorporada pelo próprio judiciário, para auxiliar as pessoas a saírem, a desatarem aqueles nós que eram muito profundos, porque nós sabemos, né, quem tem essa experiência, Bebel veio do judiciário também, a gente sabe o quanto
a resolução judicial, por ser competitiva, ela muitas vezes, eu creio que na maioria das vezes, acaba, acirrando os conflitos, porque vai trabalhar com o processo, vai trabalhar com a solução do problema, mas os conflitos vão continuar ali. As pessoas efetivamente não têm a oportunidade de refletir sobre aquela situação, sobre aquela crise, para poder saírem melhor do que entraram e acabam por saírem pior do que quando entraram com uma ação no judiciário. Então, muitas vezes, essas formas impositivas, e isso está amplamente aí contido na literatura, faz com que as pessoas realmente acabem se afastando umas das outras. E nesse campo, né, que é o campo das relações familiares, por óbvio, não nos interessa que as pessoas se afastem. Não interessa para nós e não interessa para quem sofre efetivamente com, eh, a crise que está havendo ali naquela relação entre os pais. E com os pais e a gente sabe que a crise entre os pais acaba resvalando sobre os próprios filhos e causando muitos danos, né. E isso também foi algo que me angustiou muito durante essa experiência. E por isso eu meio que, me afastei totalmente dessa questão de elaboração de laudos e passei a trabalhar, eh, sempre que tive oportunidade, e felizmente eu tive muitas oportunidades, grande parte do meu tempo no TJ foi dedicado exatamente à mediação de conflitos. Então, eu vou ler aqui só para a gente se situar, porque existem muitas formas da gente, né, muitas escolas de mediação, né. A Bebel trouxe o William Ury do modelo tradicional, que foi o primeiro que surgiu. A gente tem aí o Vesula com a mediação emancipadora, que trabalha muito as relações, né, de uma forma muito diferente, não focando no acordo, mas, estimulando o pensamento crítico para que as pessoas se tornem elas próprias, eh, as protagonistas da transformação daquela relação que está ali constituída naquele momento. Então, para a gente se situar e a gente caminhar, né, porque tudo que eu vou dizer, se relaciona mais a essa forma de pensar a mediação, e o que a gente pode pensar a partir desse referencial transformativo, do Foucault, é que a mediação de conflitos é um processo de diálogo que reconstrói vínculos, fortalece relações e desperta a consciência ética, permitindo que as pessoas lidem com diferenças de forma respeitosa e construtiva. Sim, eu disse que o conflito pode ser entendido nessa perspectiva do modelo transformativo como uma crise na relação e que grande parte das vezes as pessoas, quando estão nessa crise, acabam abordando o conflito de uma forma destrutiva. Isso porque, ao vivenciar um conflito, as pessoas acabam entrando num estado psicológico em que elas não conseguem enxergar o outro na sua integralidade, não conseguem, perceber o outro para se colocar no lugar do outro, né. A gente trabalha muito com CNV e com mediação também, nessa perspectiva da empatia, o quanto isso é importante quando a gente está vivenciando uma situação de crise, mas é muito difícil, num primeiro momento, a gente se colocar desta maneira, né, compreensivo, sendo empático. Isso porque o conflito mobiliza e muitas emoções, como raiva, ressentimento, né. Eu falava das famílias, o quanto as famílias, né, no momento em que se separam e vão disputar ali a guarda dos filhos, estão extremamente raivosas, rancorosas, ressentidas, e por óbvio uma pessoa nesse estado não consegue,
olhar para o outro, e eu diria até não consegue olhar para o outro, os próprios filhos, né, não consegue olhar para os próprios filhos para entender, se colocar no lugar dessas crianças e desses adolescentes e poder compreender do que de fato essas pessoas, ainda em fase de desenvolvimento, necessitam para estarem bem. Então é muito difícil isso. Mas não é porque as pessoas sejam maldosas, sejam más, né, um mau pai ou uma má mãe, não se trata disso, né, se trata de que essa situação de crise mobiliza, né, esses sentimentos, essas emoções, e fica muito difícil para as pessoas se distanciarem, ter esse distanciamento, né, a que Bebel se referiu, para poder olhar para essa situação, tentar compreender, né, eh, reconhecer que o outro tem as suas limitações, ou estão impossibilitados eventualmente de, com mais amadurecimento, abordar aquela questão que levou o casal ou a família àquela crise. Então é muito difícil, não é fácil isso, né. Quem já vivenciou uma situação de uma ruptura drástica, né, e geralmente essas famílias que vão para o judiciário interrompem a sua relação de uma maneira muito dramática, muito drástica, né, e a gente sabe que, da mesma forma, quando as pessoas querem se casar, as pessoas fazem um planejamento, as pessoas quando se separam, precisam também fazer um planejamento dessa separação, porque precisam dar tempo a si mesmas para a elaboração daquela relação que vai ser modificada, daquele vínculo que vai ser desfeito. E muitas vezes as separações, um grande número de vezes, as separações não ocorrem dessa maneira. O que faz, em muitas situações que eu vivenciei, faz com que essa crise se constitua até mesmo num trauma. E aí esse é um tema, assim, para um outro momento para a gente discutir. Como é possível as pessoas elaborarem esse trauma para poder seguirem com as suas vidas? Não é por um acaso que muitas vezes, né, e Isabel também aqui, que é uma grande mediadora lá do Rio Grande do Sul, coordenou anos o NUPEMEC, é uma mediadora, familiar experiente, sabe, viveu isso também na pele, né, o quanto essas pessoas ficam anos e anos a fio nessa disputa interminável, justamente porque não conseguem sair desse círculo vicioso, porque não conseguem elaborar esse trauma da separação. Então, isso é necessário que a gente possa compreender isso, no sentido de que as pessoas, ao estarem, né, nesse estado de crise, se tornam mais desorganizadas, né, têm até muitas vezes o seu pensamento crítico, né, o seu juízo crítico comprometido. Então, eu diria que não é porque elas não queiram trabalhar de uma forma colaborativa, mas eu costumo dizer que é da ordem da impossibilidade. As pessoas não conseguem. Então, o papel do mediador aí vai ser crucial para poder auxiliar essas pessoas a saírem dessa crise que estão vivenciando nesse momento. E aí, a gente não precisa ter uma expectativa de que essas pessoas irão se reconciliar enquanto casal conjugal, né, mas, o que a gente pretende quando se trata de uma disputa de guarda, por exemplo, é que as pessoas possam seguir em frente enquanto um casal parental, assumindo os seus papéis e podendo, olhar para os próprios filhos e seguir em frente. Então aí, a figura, né, do mediador é fundamental. E em se tratando de vínculos, em se tratando de laços sociais, de fortalecimento desses laços, o Vold ele vai dizer, né,
que a mediação não vai se tratar apenas de resolver o problema. Quantas vezes o pai pode pegar o filho ou pode estar com ele, conviver com ele na sua casa? Não se trata disso apenas, mas de transformar a qualidade dessa interação para que esses pais possam prosseguir, né, sustentando essa relação parental, que por óbvio vai ser atravessada por inúmeros conflitos, porque os conflitos ocorrem e as relações, né, se estamos em relação, temos conflitos. Então, o que a gente vai pretender aí é que esses pais tenham condições de sustentar, sim, esse conflito, né? Poder, à medida que eles surjam, poder sentar e dialogar e conversar a respeito do que é melhor para si e o que é melhor para os próprios filhos. Então, essa transformação dessa qualidade, né, dessa interação, não pode se dar de uma maneira rápida. Olha, eu acho que o Zoom aqui está com vida Naura, própria. querida, a gente Oi, teve um problema de entrada. Você pode compartilhar de novo a sua tela, por posso? favor? Ah, tá. Eu pensei que Obrigado. eu não mexi aqui em nada e o slide Não, sumiu. ela Tá, saiu. deixa eu ver aqui. Já vemos novamente. Ah, obrigada. Então, a gente, eu dizia assim, né, que para a gente poder alcançar isso e poder contribuir para que as pessoas tenham esse vínculo fortalecido, é preciso que a gente invista um certo número de horas aí para poder fazer com que as pessoas alcance, digamos assim, eh, com qualidade, com consciência, esse estado que permita sair de uma abordagem destrutiva e passar para uma abordagem construtiva do conflito, que é justo poder, como eu disse antes, sentar, dialogar, poder escutar o outro e poder se colocar de uma forma muito honesta e muito sincera. E o foco central vai ser exatamente, tanto no fortalecimento, e esse é um papel do mediador, que é um papel bastante importante, porque ele vai ajudar cada uma das pessoas, né, a enxergar aquilo que tem dentro de si e que potencializa para que ele possa fazer o enfrentamento dessa crise. É, ele usa muito a ideia do empoderamento. Mas o empoderamento a gente precisa entender, né, porque a gente não dá poder ao outro, isso não existe. O que existe é que as pessoas, elas são potentes, elas têm um potencial muito grande, haja vista que elas passaram a vida inteira e não precisaram perguntar nem para juiz, nem para o mediador, como é que elas deveriam viver, o que que deveriam fazer com os próprios filhos, no caso das famílias. As pessoas sabem administrar suas próprias vidas, e é isso que o mediador, propicia nesse ambiente da mediação. Eh, auxiliar as pessoas a tomarem consciência dessa sua capacidade, desse seu potencial para enfrentar essa crise e aí se fortalecer. Porque a gente, também entende que a mediação é um processo, eu dizia que é um processo de tomada de decisão. E para que as pessoas tomem decisões, é necessário que elas estejam se sentindo potentes, fortes o suficiente para tomar uma decisão que vai ser fundamental na vida delas, sobretudo quando se trata da relação com os filhos. Mas a gente podia pensar também na relação com um sócio, a gente poderia pensar também na relação com uma organização no qual a gente trabalha. A Bebel tomou uma decisão muito importante que ela levou 1 ano para poder tomar. Então, seguramente, eu creio que a Bebel só tomou uma decisão de sair, né,
de uma organização pública estável, né, estabilidade, né, aquela coisa, né, se ela só foi capaz de tomar essa decisão ao se sentir potente para isso, a observar e acreditar no seu próprio potencial de enfrentar outros desafios e de abrir mão de um emprego público, de uma estabilidade. Então, todas as vezes que nós, né, enquanto sujeitos, vamos tomar decisões, sejam elas quais forem, é necessário que a gente se sinta suficientemente fortalecido. E quando as pessoas vêm para a mediação, justamente nesse momento de crise, onde elas estão se sentindo frágeis, elas vêm e é necessário que a gente crie ali um espaço seguro para que as pessoas possam se colocar e para que a gente possa trabalhar com elas no sentido delas perceberem esse potencial que elas têm para fazerem frente a essa crise na relação que elas estão vivenciando. E, além disso, é necessário, e a gente também precisa trabalhar e cuidar disso, é que a gente possa promover o reconhecimento de uma pessoa para com a outra. Porque, como eu disse antes, se as pessoas não conseguem olhar para o outro e reconhecer o outro na sua integralidade, então eu vejo o outro e vejo que o outro é diferente de mim e que tem necessidades e desejos próprios, e que nesse momento são diferentes dos meus. E por isso que cada um vai para um lado diferente, por isso que a gente está se separando e por isso que a gente está aqui definindo quem é que vai ficar com os filhos e por quanto tempo, se vamos nós 2 aqui, eh, cuidar juntos e da melhor forma da nossa prole. Para isso a gente precisa olhar para o outro e ter essa dimensão do outro enquanto sujeito. Né, que tem vontades próprias, que tem desejos próprios, e eu preciso me colocar nesse lugar do outro para entender aquilo que a gente está vivenciando, a partir também com esse olhar desse outro. Porque senão eu continuo olhando só para mim mesma, desconsiderando aquilo que o outro necessita para estar bem nessa relação, que vai se modificar. Não será a mesma relação, será uma outra relação, mas que tanto eu quanto o outro tenhamos condições de poder seguir em frente e manifestando, dizendo, como nos sentimos, o que desejamos, o que precisamos nessa relação para estarmos bem. E aí, desse modo, fortalecer a nossa relação e se sentir mais potente, né, e se sentir vinculado a esse outro. Então, esse processo, mesmo que não leve, né, a um acordo imediato, e muitas vezes a gente também observa isso, quando a gente trabalha como mediador, mas a gente percebe que esse diálogo, a partir dessa perspectiva, né, da gente poder trabalhar com as pessoas para que elas se fortaleçam e promovendo esse reconhecimento de uma para com o outro, a gente sabe que esse padrão de relação se modifica e as pessoas deixam de abordar essa crise, esse conflito de uma forma destrutiva e passam a abordar o conflito de uma forma construtiva. O que não significa em absoluto que as pessoas passem a ter a mesma opinião, mas elas conseguem se relacionar de uma forma respeitosa. Então, eh na mediação transformativa, os vínculos não estão dados, né, eles são reconstruídos a partir do diálogo. E daí a importância do mediador e a importância desse fortalecimento das próprias pessoas, porque eu usei a palavra sustentação, né, é muito difícil a gente sustentar, uma conversa, sobretudo quando a gente está muito aborrecido com o outro. A gente sabe quanto isso é difícil para todo mundo. A gente entende isso muito do ponto de vista cognitivo, mas quando chega na hora da emoção, a emoção acaba falando mais alto. Daí a necessidade da gente ter um mediador, justamente porque o mediador ele vai servir como guardião,
né, e vai criar um ambiente onde esse diálogo seja facilitado. E as pessoas possam, então, com tempo, né, e aí cada um tem o seu tempo, possam ir se fortalecendo o suficiente para se colocarem de uma forma mais aprofundada, de uma forma mais, honesta, mais sincera, ouvindo aquilo que não gosta muito, porque é muito difícil para a gente quando está nessa interação, nesse diálogo, tendo essas conversas difíceis, é muito difícil para cada um de nós, e daí, né, eu volto à fala da Bebel, no sentido de que a gente precisa olhar para dentro de nós e precisa, né, ter o apoio necessário, precisa buscar o apoio, muitas vezes, para que a gente possa sustentar dentro de nós mesmas toda essa gama, essa profusão de emoções que muitas vezes a gente não dá conta, mas que a gente tem consciência da necessidade da gente, né, se apaziguar e poder transformar a partir de dentro, para a gente poder dar continuidade na relação com o outro e seguir em frente. Então, eh o mediador vai atuar como um facilitador dessas interações construtivas, criando um espaço seguro para que cada um possa expressar as suas necessidades e emoções, reconhecer o impacto de suas ações sobre o outro, e aí vem a questão da responsabilidade, vem o cuidado também que a gente precisa ter com o outro, precisa a gente olhar para nós e poder muitas vezes se desculpar, desculpar o outro e muitas vezes desculpar nós mesmos, porque somos muito exigentes e ficamos, assim, sentindo muita culpa e muito medo, né, a Bebel usou a palavra medo também, e o quanto o medo ele paralisa, o medo não nos deixa avançar nas discussões, dizer que a gente não está gostando de determinada coisa, de determinada ação que o outro está tendo e a gente tem medo de dizer: "Olha, não gostei". Então, vejam que o medo muitas vezes, na grande maioria das vezes o medo é paralisante, assim como a culpa também é paralisante. E a gente precisa tomar consciência disso. O Folger fala muito da questão da consciência moral, no sentido de que à medida que a gente avança, né, com o mediador dando esse suporte para esse diálogo, a gente vai se conscientizando daquilo que é nosso, daquilo que é do outro, e como a gente pode aí se colocar de uma forma a possibilitar essa mudança, tanto no nosso comportamento e pedir, né, porque o Marshall Rosenberg diz: "Olha, a gente precisa pedir ao outro aquilo que pode nos atender às nossas necessidades". É claro que o outro é facultado ao outro, corresponder ou não a isso, mas a gente se a relação é cara e se a gente pretende manter essa relação, a gente precisa investir nisso, e a gente sabe o quanto isso é muito desafiador. E também, a gente sabe que o mediador, ele não diz, né, para o outro, para as pessoas que estão ali participando da mediação, como as pessoas devem agir, né, ele não é um conselheiro, mas ele se coloca no lugar em que ele vai contribuir para que as pessoas reflitam sobre as suas relações. Então ele não vai impor nenhuma solução, são as próprias pessoas que irão construir essas soluções de uma forma colaborativa, e à medida que essa confiança vai aumentando e que as pessoas vão poder dizer para o outro a forma como sentem e como pensam, enfim, vai se construir, né, é uma construção, é um processo de construção. E isso vai fazer, eh vai se tornar necessário que o mediador se torne atento, né, à qualidade da comunicação que se dá entre as pessoas e vai também, fisgar, é a palavra que o Folger usa, todas as oportunidades que surgirem ali naquela interação, de modo que
fisgar toda e qualquer palavrinha que faça que denote, o reconhecimento do outro, uma visão construtiva do outro, uma visão positiva do outro, para que essa relação seja reconstruída. E a gente sabe, né, que quando as pessoas estão numa crise, na maioria das vezes, a gente observa que, antes de mais nada, as pessoas querem se sentir reconhecidas. E o Marshall Rosenberg, todos esses autores também vão comungar com isso. Existem algumas necessidades que são universais e a gente sabe disso. E é muito difícil para as pessoas, no momento da mediação, as pessoas tentarem reconstruir essa relação, se revincularem com o outro, ainda que de uma forma diferente, se elas não se sentirem reconhecidas. Então, quando alguém, numa mediação, diz algo que aponta para esse reconhecimento, o mediador vai estar atento, vai fisgar e vai dizer: olha, então você reconhece que ele é um bom pai, você reconhece que ela é uma boa mãe. E isso vai fazer com que as pessoas, ao se sentirem reconhecidas, possam prosseguir, né, sustentando essa relação, sustentando essa conversa difícil que está tendo com o outro, com o auxílio aí do mediador que vai facilitar esse diálogo. Então, aqui alguns exemplos: reformular falas para destacar essas diferentes perspectivas, valorizar pequenos gestos de reconhecimento mútuo, dar tempo para que as pessoas processem e reformulem as suas ideias. Não dá para a gente começar uma mediação, sobretudo quando a gente está falando de relações continuadas, que é o caso da família, a família é exemplo disso, e buscar definir ali o quanto de pensão, por exemplo, o pai deve fornecer à criança, se serão 10 ou 15%. É claro que isso vai ser trabalhado, vai ser tratado, mas isso não é o que vem primeiro. Se a gente não tiver trabalhado essas relações de uma forma aprofundada, dificilmente aquele que fornece os alimentos, que pode ser o pai, mas eventualmente pode ser a mãe também, não vai entender o porquê precisa dar aquele valor para o sustento do próprio filho. E em família isso é muito comum da gente ver, né? Ao mesmo tempo aqui, né, para não me alongar demais, a gente precisa evitar aqueles atalhos que restringem a autonomia das pessoas. A gente precisa acreditar que as pessoas, justo pelo seu potencial, elas têm plena condição de poder decidirem por elas mesmas. Não precisa que o mediador diga para elas o que elas precisam fazer. Por isso que a mediação tem alguns princípios, e um deles é exatamente o princípio da autonomia e do protagonismo das próprias pessoas que participam dela. E eu destaco isso justo porque é muito comum, eu trabalho também muito dando supervisão para os alunos que se formam, é muito comum os alunos se apressarem em quererem resolver ali aquela situação e muitas vezes eles opinam, eles dão sugestões ou eles fazem perguntas que já trazem, em si ali a resposta para que as pessoas, se apressem a resolver aquela situação e deixando, né, de lado aquilo que eu considero mais importante quando se trata de pessoas que vão estabelecer ainda uma relação, no caso das famílias, né, que eu estou trazendo aqui como exemplo. Então é importante que o mediador entenda que isso não é o fundamental. O fundamental é exatamente a gente trabalhar de uma forma mais aprofundada, trabalhando aí, tudo isso que eu disse, que é muito complexo, não é fácil, e seguramente é o mesmo que, né, o Folger vai nos dizer: o acordo, se houver, ele vai sair como consequência.
de todo esse trabalho que é feito pelas pessoas com auxílio do mediador. E aí tem aqui alguns impactos, eu não sei se eu ainda estou com tempo, eu vou passar rapidamente aqui, né? É, mesmo em casos onde o conflito é intenso, a experiência de ser reconhecido e reconhecer o outro gera um efeito de reconstrução de confiança. E isso é muito importante. Da mesma forma, o fortalecimento das relações não significa ausência de diferenças, mas capacidade de lidar com elas de forma mais respeitosa e colaborativa. E isso vai criar um potencial relacional que se mantém após a mediação, né? Reduzindo recorrências e promovendo um clima mais saudável. E eu acho que eu já tangenciei essas questões, mas depois a gente pode voltar a conversar sobre elas. E aí, pensando assim a mediação, a gente pode pensar a mediação a partir disso que eu trouxe, muito baseado nesse modelo transformativo, é a gente pensar que a mediação pode contribuir enormemente para a erradicação do assédio moral nas organizações. E eu usei esse termo erradicação porque eu entendo que o assédio moral, por ser uma conduta de extrema violência, ela precisa ser ele precisa ser erradicado das organizações. É tanto das organizações públicas como as organizações privadas, e eu estou entendendo também que a escola é uma organização também. É claro que a gente costuma designar esse assédio moral nas escolas como bullying, né? E a gente precisa erradicar toda e qualquer forma de violência nesses ambientes. Eu tenho trabalhado também com mediação escolar e a gente sabe quanto é muito penoso para as crianças e para os adolescentes quando há esse tipo de ocorrência na escola. Então, a mediação, sobretudo quando vai trabalhar com as questões sociais de fortalecimento, né, das redes, dos laços afetivos, dos vínculos que se formam nessa organização educativa, a gente sabe o quanto isso faz com que, as crianças aprendam mais, se desenvolvam mais no sentido de poder, eh, trabalhar as suas diferenças através do diálogo, dar um suporte enorme para os professores, que precisam também ser cuidados. Então eu vejo, assim, que em qualquer organização a gente precisa trazer essas formas que primam pelo fortalecimento dos laços. Se a gente pensa numa organização, sobretudo nessas organizações muito autoritárias e hierarquizadas, onde há ocorrência, muito frequente da questão do assédio, se as pessoas, né, que ali trabalham se sentem potentes e fortalecidas, dificilmente elas sucumbem a esse tipo de interação violenta. E no caso das famílias também, se a gente trabalha, com as famílias com a mediação, a gente pode contribuir para que a relação entre as pessoas não desemboque no tipo de violência também que é a alienação parental. Então, eu vejo que trabalhar com a mediação, e para quem é psicólogo, né, é importante também que se aproprie disso, porque é um campo muito interessante, muito necessário que o psicólogo esteja nesses espaços. Então era isso que eu queria colocar para vocês nesse primeiro momento, agradeço a participação e a atenção de vocês. Naura, que aula maravilhosa. Que bom te ouvir. Que bom te ouvir falar desse lugar da mediação, dessa instituição que você literalmente ajudou a construir no Brasil, em diversos lugares.
Então, só dar um aviso para as pessoas, a gente está com as perguntas no chat, está? A gente vai ter, logo após a fala da Mônica, um momento que eu vou chamar a Naura, a Bebel de volta, e a gente vai fazer algumas das perguntas, mas algumas das perguntas que a gente não conseguir responder, a gente está anotando todas e vai lançar, logo após o seminário, né, durante essa semana, um texto que vai ajudar um pouquinho a elaborar. A gente vai estar convidando tanto a Naura, quanto a Bebel, quanto a Mônica, para responder as perguntas num espaço mais longo, que a gente sabe que a gente tem um tempo limitado, né? Mas antes de encerrar a fala aqui com a Naura, queria fazer um convite, Naura, para você falar um pouco para a gente do movimento da Chapa 11 que está acontecendo, que tem está totalmente ligado a essa perspectiva da mediação que você trouxe, da importância da mediação, de expandir essa metodologia para o grande do tribunal. Eu queria que você contasse um pouquinho isso para a gente, que é com certeza uma iniciativa que o laboratório ama e adora estar junto e apoia com certeza. Obrigado, Fernando, pela oportunidade. Como psicóloga, a gente sabe assim que em agosto agora nós vamos ter as eleições para os conselhos regionais e para o Conselho Federal de Psicologia também, né? A nossa chapa 11 aqui do Rio de Janeiro, que se chama Ética e Compromisso Social na Psicologia pela Democracia, tem, né, um interesse muito grande, dentre outras possibilidades também, de levar a mediação de uma forma forte, né? Não só a mediação, mas os outros métodos autocompositivos. Inclusive, eu e Mônica estivemos, né, há pouco, participamos aí da 18ª Mostra de Psicologia na Estácio, que acabou de acontecer, justamente para difundir os métodos autocompositivos. Então, a ideia, já existe uma resolução, inclusive, do Conselho Federal de Psicologia, que possibilita, né, e que indica, mais do que isso, né, assim como existe a resolução 125 de 2010, que traz a mediação para os tribunais, existe a resolução que traz a mediação para os conselhos regionais. E, inclusive, eu participei recentemente como colaboradora ad hoc do Conselho Federal para modificar essa resolução, para fortalecê-la, para que a gente leve essa resolução e crie em cada conselho regional uma câmara de mediação para não só atuar nos processos éticos disciplinares, mas também difundir os métodos autocompositivos, como a justiça restaurativa, a mediação e outros métodos, para que os psicólogos se apropriem e possam utilizar isso no seu campo de trabalho, né? Então, essa é uma oportunidade, e eu estou aí compondo a Chapa 11, para exatamente, junto com a Juliana Gabriel, a gente poder fortalecer os métodos autocompositivos aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, conto aí com o apoio de vocês. E, mais que isso, né, seria interessantíssimo que vocês pudessem participar, quem é do Rio de Janeiro aqui no Rio de Janeiro, mas de outros estados, participar nos seus conselhos regionais, para poder também fortalecer a justiça restaurativa e a mediação. Então, aguardo vocês aí, essa participação direta no conselho, e também conto com o voto de vocês, por óbvio, né? Obrigado, Fernando. Obrigado, Naura.